E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Seguimos aqui então na nossa sessão do Building Vocabulary, tá? Mais uma parte dessa nossa unidade 2. Estamos terminando aí, finalmente, a parte do Building Vocabulary, tá? Pessoal, e aí nós temos aqui uma relação, né, uma parte de regência praticamente, uma relação entre verbos e algumas preposições e também nomes e algumas preposições. Então aqui a gente tem uma questão de regência verbal e nominal, tá? Vocês não precisam lembrar disso, né, assim, essa nomenclatura, digamos assim, tá? Mas é só para fazer uma analogia sempre com a língua portuguesa. Aqui, então, a gente vai trabalhar justamente assim, ó, tem que lembrar, determinados verbos vão pedir determinadas preposições, determinados nomes também vão pedir determinadas preposições. Alguns verbos e alguns nomes podem aparecer com mais de uma preposição, inclusive alterando o seu sentido, o seu significado. Então, é isso que a gente tem que cuidar basicamente aqui. Então, vamos lá, olha só, a gente começa ali com specialize, né? There is a verb, work, a verb, good is a noun, okay, a noun. Interested, actually here interested is a noun too. Assisted, a verb, okay? So what would be the preposition that I could use with specialized, work, good, interested, and assisted, all right? This is the idea of the exercise here. Então, a ideia do exercício é justamente essa. A gente pensar, né, quais seriam as preposições aqui, tá, pessoal? Vou deixar aí, né, vamos lá, 30 segundinhos para que vocês pensem aí, tentem ligar as palavras às preposições, e aí depois vou colocar em exemplos aqui para vocês, então, para que vocês vejam na prática, né, qual é o verbo que pede determinada preposição, qual é o nome que pede preposição X, Y, Z. Então, vamos ver aqui, pessoal, olha só. Nós temos na primeira frase, né, She specialized in conflict resolution in East Africa, né, então, ó, she specialized in, ela se especializou em, né? Então, daqui a pouco, no caso de vocês, né? He specialized in, né, dermatology, por exemplo, né? Ele se especializou em dermatologia. Então, ó, she specialized in, alright? No problems. Então, percebam, né, que o specialize, o verbo to specialize, vai pedir a preposição in nesse sentido, né? Segundo exemplo, ó, Julie begins working with clay, ó. She begins working with, all right? Work with is related to the material, instrument, the thing that you are using to work, all right? Então, aqui, né, pessoal, seria a utilização do instrumento, objeto, alguma coisa com o qual a pessoa trabalha, né? Então, Julie begins working, ó, working with, ok? Tá, mas, professor, eu não poderia utilizar o work com outras preposições? Poderia, eu poderia utilizar, por exemplo, work com at, né? She works at, vamos lá, Mãe de Deus Hospital. She works at, então eu estou falando que ela trabalha no Hospital Mãe de Deus, né? Aí a gente vai utilizar a preposição at, regra geral, com lugares, né? A gente acaba utilizando a preposição at. Tá? Claro que se a gente especificar uma determinada parte pode mudar a preposição, mas a regra geral diz isso também, tá? Então, outro detalhe, né? Eu poderia falar que fora a questão do objeto aqui, ela também, né, trabalha ali em conjunto com alguém. E aí eu vou utilizar também a preposição with, ó. Então, I adored working with him. Marquês, what's the meaning of to adore? Adore, guys, is the same as to love. Alright? The same as love, okay? Então, I loved working with him, or I adore working with him. Aqui é adored, né, que está no passado. Então, I adored working with him. Aqui também estou utilizando a preposição com, mas aqui é no sentido de estar na companhia de, né? Então, adorei, amei trabalhar com ele. Vamos lá. Depois, pessoal, nós temos o nome agora, interested, né? Interested in. So, chega alguém, um amigo teu e pergunta assim para ti, interested in cooking. Marques, não seria isso aqui, ó? Are you interested in cooking? Sim, só que aquele are you, verb to be aqui, ele pode aparecer na forma elíptica, que nós chamamos, tá, pessoal? Ele pode ficar subentendido. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Uma coisa é o que a gente aprende na teoria, outra coisa é na prática. No dia a dia, eles não saem, are you interested in, tarará?
Não, ele já faz direto, né? Interested in cooking, interested in surgery, interested in medicine, e assim vai. Né? Então, você está interessado em alguma coisa, alright? So, interested vai pedir a preposição in, né, pessoal? Ó, he's interested in people. Ó, mesma coisa, né? Ele é interessado em pessoas, né? Então, tá aqui, ó, preposition in with the noun interested. And take a look again. What we have before here, we have the verb to be plus interested in. I am interested in, you are interested in, he's interested in, etc., etc., etc. Okay? So, let's continue. Good. The noun good. So, when am I going to use good and a preposition, guys? It depends on the context. All right? But usually, with the noun good, we use two prepositions. Two. All right? What are the two prepositions? First, with. All right? So, she's good with people. All right? In this case, is the idea of dealing. Alright? Dealing with. Ou seja, né? Lidar com. Então, ela é boa com pessoas, no sentido de lidar com pessoas, tá, gente? Mas, olha só, eu também posso dizer assim, ó. Get good at writing, for example, alright? Good at. So, what is the difference? Take a look that here we have writing. The idea here is like practice some action. All right. So, when you are good at something in the context of practicing that action, we use the verb in the ing form here. Okay, guys. So, she's good at writing. She's good at working. Why not? She's good at playing. She's good at playing the drums. All right. Do you remember what's the meaning of drums? Baita, vai dizer. Baita imitação, Max. Agora eu entendi tudo. Drums é bateria, pessoal, tá? Então, quando eu digo assim, ó, she's good at working, she's good at playing the drums, eu tô querendo dizer que ela é boa ao praticar aquela ação, né? Então, ela é boa, aspas aqui, no trabalhar, ela é boa no tocar bateria, e assim vai. Claro que a tradução a gente vai adaptando, né? Então, eu posso colocar ela é boa em tocar bateria, sem problema algum, tá? Mas lembra que, pessoal, quando eu quero falar nesse sentido que a pessoa é boa em praticar uma determinada ação, a preposição que a gente utiliza aqui é a preposição at, alright? So, get good at writing. So, let's go. Next one. So, and assisted. So, what is the preposition with assist, guys? The preposition is also the preposition at, alright? So, most of us were medically assisted at our births, ok? Toma cuidado, isso aqui é um falso cognato, né? Por quê? Porque a tradução pode ser assistir? Pode ser assistir. Ó, assistir. Mas não é o assistir no sentido dever, tá? Assistir no sentido dever é o verbo to watch. Esse verbo aqui, né? Que nós conhecemos bem. Watch. Watch series, watch TV, watch the news, etc. Ok? Esse assistir aqui que a gente tem, pessoal, é o assistir no sentido de, vamos lá, help. Opa. Help. Help. I need somebody. Help. Marques acabou de assassinar a música dos Beatles. Ok, sorry. Beatles, né? Não tô falando besteira aqui, né? Mas sim, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Assist aqui, tá? Is the same as to help, right? So, most of us were medically assisted at our birth. Nós fomos o quê? Assistidos, né? Nos nossos nascimentos. Nesse sentido aqui, o assistir não é no sentido de olhar, de ver, etc., né? E sim no sentido de ajudar, tá? De auxiliar, por que não? Então, todos fomos auxiliados, né? Ajudados em nossos nascimentos. Alright, guys? So, remember, okay? Try to repeat these sentences, alright? Try to repeat writing these sentences as well.
all right? Because it's important for you to practice with these verbs and prepositions and nouns and prepositions, okay? So, as I know it is important for you, we're going to see it in a text, all right? What happens in a text when we want to use these verbs and nouns? Specialize, work, good, interested, assisted, etc. Ok? Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, ó, essa parte do Building Vocabulary, Section 2, we have a text. So let's take a look, all right, in this text, and we discuss some stuff here, all right? So take a look. Choosing a specialty, all right? Jill Matthews has just graduated from medical school and is talking about her future. I haven't decided what to specialize in yet. Take a look, guys. I haven't decided what to specialize in yet. Alright? Aqui a gente já tem uma estrutura verbal bem interessante, tá? Que depois a gente fala um pouquinho dela. Só vou destacar aqui para vocês. Ó. Vamos colocar aqui, ó. I haven't decided. Right, I haven't decided what to specialize in yet. I need more experience before I decide, but I'm quite attracted to the idea of pediatrics because I like working with children. Olha só, pessoal. Working with children. Vamos pegar essa expressão toda aqui, ó. I like working with children. Good. All right. I'd certainly prefer to work with children than, say, elderly patients. I'd prefer, all right, to work with children than... Vou pegar toda essa estrutura, pessoal, só para a gente conversar um pouquinho sobre ela também. Say, elderly patients. I don't fancy geriatrics. I was never very interested in detailed anatomy, so the surgical specialties like neurosurgery don't really appeal. Tá. Então vamos trabalhar em algumas coisas aqui nessa primeira parte, tá, pessoal? Bom, uma das primeiras coisas que eu destaquei aqui para vocês é aquela estrutura ali, o haven't decided. Por quê? Porque a gente tem isso aqui, né? A gente tem o have, auxiliar have ou has, na forma negativa, mais uma terminação ed, que aqui indica que é um particípio passado, a gente chama de terceira coluna dos verbos. Tá? Então, eu teria o auxiliar have mais o particípio passado, né? Que a gente chama de past participle. Não se preocupem com isso agora, depois a gente vai trabalhar só com essa estrutura verbal, tá? Mas isso aqui é o que a gente chama de present perfect. Eu já tinha destacado ele em outros momentos para vocês, tá? Mas é bom a gente já traçar aqui, né, uma ideal do present perfect, né, uma ideia do present perfect, desculpa. Lembra que o present perfect, ele vai trazer basicamente duas ideias, tá, pessoal? Uma, falar de uma ação passada, tá? Falar de uma ação passada. Segunda, falar de uma ação que começou no passado e se estende até o presente, tá? Então, é basicamente isso aqui que o present perfect nos traz. Falar de uma ação passada ou uma ação que começou no passado, se estende até o presente. Então, essas são as duas ideias básicas, assim, do present perfect, tá, pessoal? Claro que a gente vai trabalhar com ele depois em outros momentos, tá? Mas vamos lá. Depois, a gente tem ali, né, uma parte a ser destacada, que é o work with, que nós já vimos previamente, né? Ó, working with, né? O verbo to work pede, então, aqui a preposição with. Né? Então ela diz, né, I haven't decided what to specialize in yet. Então ela ainda não se decidiu, né, em que se especializar. Percebam, né, ó, specialize in, questão da preposição in que nós vimos também previamente. Depois, né, que ela diz, I like working with children, né, que ela gosta de trabalhar com crianças, né? Então I like working with children. Lembrando, né, pessoal, que aqui a gente tem uma palavra que é a palavra children, que é um plural irregular, né? Children é o plural de child. Child. Lembra que até a pronúncia muda, né? Na segunda palavra nós temos uma pronúncia aberta, child, child, e aqui a gente tem uma pronúncia fechada, né? Children, children.
tá? Então, children is the plural of child. One child, but two children. E aqui, pessoal, tem uma outra expressão que ela utiliza que é I'd prefer to work with children than elderly patients. Então, que ela prefere, né, trabalhar, lembra que essa expressão aqui, ó, I'd prefer, né, até prefer bem similar ao português, né, I'd prefer traz uma ideia de preferência, tá? De desejo, vontade, etc. Toma cuidado para não confundir com essa expressão aqui muito utilizada também na língua inglesa, que é o I'd better, tá? I'd better, tá? Aqui esse apóstrofe ND is the abbreviation for would. Here the apostrophe ND is the abbreviation for had. The expression here is had better, and here is would prefer. Tá, gente? Então tomem cuidado, né, para não confundir. Tá? I'd better, que é o had better, significa, né, que seria melhor fazer tal coisa, tá? Então, quando eu digo assim, ó, vamos imaginar que eu estou atrasado e eu digo que seria melhor ir agora. Então, é, né, melhor utilizar o had better do que o would prefer, né? Então, I had better, tá, to leave now, for example. Ou I'd better leave now. Tá? Então, tomem cuidado aqui, por favor. Depois, elderly. What's the meaning of elderly? Elderly patients. Nós já vimos isso nas situações também, né? Elderly, tá? A terceira idade, né, pessoal? Os idosos, tá? Então, ela prefere trabalhar com crianças do que, né, digamos, com pessoas mais idosas. E aí ela usa uma expressão bem legal, bem interessante, diz assim, ó, I don't fancy geriatrics. Don't fancy. What's the meaning of don't fancy? Because fancy is stylish, is very nice, very cool, etc. But we have an idiomatic expression that it is don't fancy. Tarara. Então, é uma expressão idiomática, né, pessoal, que é o don't fancy. Quando eu digo assim, ó, I don't fancy, vamos pegar aí, não é verdade, tá, mas vamos imaginar, eu dentro da área das letras, daqui a pouco eu digo que eu não gosto muito de literatura. Então, I don't fancy literature, I prefer grammar, tá, poderia ser, né, se fosse verídico, mas não é, tá, é só um exemplo. Então, I don't fancy significa isso, né, ela está dizendo, I don't fancy geriatrics, então ela não gosta muito, né, da parte de geriatria. I was never very interested in. De novo, ó, o interested in aqui, pessoal. Então, I was never very interested in detailed anatomy. Então, nunca fui muito interessada em uma anatomia mais detalhada. So, the surgical specialties, né, as especialidades ali cirúrgicas, né, like neurosurgery, né, neurocirurgia, nunca, né, chamaram muito a atenção. You have to be good with your hands, all right? Good with your hands, which I don't think is a problem for me. Que ela acha que não é um problema para ela, né? I've assisted at operations, né? Do you remember what's the meaning of assist here? To help, very good. Então, ela está dizendo que ela já ajudou em algumas operações algumas vezes, né? Percebam que, de novo, ela está utilizando o present perfect, né? I've assisted. Tá? Por quê? Porque ela está falando de uma ação passada, só que a grande diferença do passado do present perfect e para o passado utilizado no simple past é que o passado do present perfect a gente não especifica o momento, tá, pessoal? O time. Não vai ter isso aqui. Aí tu vai dizer, tá, mas ô Marques, olha só, ali ela fala que ela ajudou, né, em algumas operações várias vezes. Tá, mas várias vezes. Quando é que foram essas várias vezes? Não sabemos, né? Por quê? Porque several times não especifica o momento. Ele só te traz uma ideia de frequência, que foi mais de uma vez, mas não especifica quando que foram essas vezes, tá? Depois, and I've even done some minor ops. E ela tá dizendo que ela já fez, ó. Aqui, ops, tá, gente? Is the abbreviation for operations, ok? Operations, ó. The same word. Operations and ops, all right? Ops is the abbreviation for operations. Minor, what's the meaning of minor? Minor is not something that important, not that important. It's minor, all right? Major is something very important. Minor is not very important. So major
is the opposite of minor. Okay? So, I've done some minor ops by myself, but surgeons have to be able to do the same thing again and again without getting bored. Então, ela diz que ela já fez algumas operações, né, sozinhas, né, mas o cirurgião, né, ou cirurgiões, eles têm que estar aptos para fazer, ó, the same thing again and again without getting bored, né, fazer sempre as mesmas coisas, vou fazer de novo e de novo, sem ficar, né, chateado ou triste, tá? Tying off, cut arteries and so on. O tie off é um phrasal verb, né, pessoal, que significa amarrar, né, então diz ali como se tivesse como amarrando, né, algumas artérias cortadas, né, e aí vai, tá? I don't think that would be a problem for me. Ela diz que não seria um problema para ela, but they need to make decisions fast. Mas eles têm que tomar decisões mais rápidas, né, ou tomar decisões rapidamente. I'm not good at that. Ó, de novo, good at aqui, né, pessoal? E ela não é boa nisso, né? Não sou boa nisso. I like to have time to think, né? Which means surgery is probably not right for me. Né? Ela diz que ela gosta de ter tempo para pensar, né? O que significa que a cirurgia provavelmente não seria o certo para ela, ok? Então, percebam aqui, ó, né, alguns notes aqui, ó. The collocation good with is followed by a noun. Isso aqui é importante, né? Então, ó, perceberam que quando a gente tem o good with, ó, good with, o que que vem depois? Vem um noun, ó. She's good with people. She's good with children, alright? Ó, good with, né? Vai pedir aqui um substantivo, um noun. Já, olha só, então ela tem aqui o exemplo, ó, he's good with children. The collocation good at is followed by the ing form of a verb or by a noun. Então, quando a gente tem, né, o good at, ó, good at, a gente vai utilizar depois de good at, pode ser um noun, ou um verbo com a forma ing, né, pessoal? Ó, she's good at explaining procedures, she's good at explanations, tá? Então, percebam que esse noun que vem aqui, ó, depois do good at, ele já é mais abstrato, né? Então, ó, she's good at explanations, ela é boa em explicações, né? Mas se fosse pessoa, uma coisa mais concreta, no, she's good with people. Do you understand? Agora, aqui, ó, né, se a gente tem um verbo com a forma ing, aí sempre good at. So, she's good at writing. She's good at explaining procedures. She's good at operating. E assim vai. Alright, guys? No problems. So, here we finish this building vocabulary part, okay? Do not forget to watch the extra activities all the time, okay? And any help you need, please just let me know, all right? See you in our next class. Bye-bye.